Olá a todos, eu sou o Enio Miranda, estamos aqui falando com vocês diretamente do estúdio da Foresp Experience na feira FISPAL Food Service no pavilhão do AMB, em São Paulo. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado, representamos 504 mil empresas e estamos conversando com essas empresas, com a cadeia produtiva e com vocês, clientes que frequentam os nossos estabelecimentos. Agora a gente vai bater um papo aqui super legal com o Milton Machado, que é diretor comercial da Prática. A Prática, todos vocês conhecem, uma empresa que tem 34 anos, nasceu em Minas Gerais, está em todo o Brasil e também no mundo. A gente vai conversar logo mais com o André, presidente da Prática também, para falar um pouco da expansão internacional. O Milton vai contar para a gente sobre tecnologia e como você pode otimizar a sua produção na sua operação. É isso aí, Milton. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Enio. Eu que agradeço. Sempre é uma ótima oportunidade a gente poder contar um pouquinho da nossa história, do nosso propósito, né? E como é que estamos fazendo para vencer esses desafios que nós temos aqui. Começa por aí. Como é que a gente está fazendo, vocês estão fazendo para poder expandir? Eu tive algumas conversas aqui e eu descobri que o mercado nacional, ele é tão grande e que toda a nossa estrutura de fornecimento, não só da Prática, mas de todo o mercado, não consegue dar conta, atingir ainda a maior parte. Como vocês trabalham nesse processo de distribuição, de canalização e principalmente de conseguir chegar no pequeno estabelecimento, que é a maior parte do nosso setor, né? Então, a Prática, né, ela é uma empresa nacional. Nós produzimos os nossos equipamentos lá em Pouso Alegre, na nossa fábrica. Nós temos assim um foco muito grande de usar tecnologia e inovação que tragam benefício para os operadores, para o cara, o chefe de cozinha que está ali na boca do restaurante preparando o alimento, e ele precisa ter ferramentas adequadas, ferramentas fáceis de utilizar. E isso, através da tecnologia, da inovação, a gente leva para os nossos equipamentos. Então, a tecnologia é sempre usada como um coadjuvante na ajuda da operação do restaurante, né? Isso. A gente precisa ter equipamentos que sejam fáceis de operar. Cada vez mais hoje, com a falta de mão de obra, falta de especialização Isso de mão é de uma obra, grande dor do setor. uma dor enorme, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu voltei há uma semana da feira da IBA, que aconteceu na Alemanha, a maior feira do Ocidente de panificação e confeitaria, e um dos temas principais é como automatizar, como fazer com que o fator humano, que é super importante, mas em algumas operações ele possa ser substituído pelas operações de máquinas, né? Certo. Porque existe uma falta de mão de obra. Então a Prática, ela atua em vários segmentos. Então nós atendemos supermercados, nós atendemos lojas de conveniência, restaurantes, hotelaria, atendemos hospital, atendemos bares, atendemos o fast food, enfim, onde se produz comida, onde se produz alimento, onde se prepara alimento, a Prática tem condição de dar uma solução muito adequada. Claro. E com isso nós temos linhas que atendem a parte de gastronomia, linhas que atendem a parte de panificação e confeitaria, e também pequenas fábricas de produtos congelados. Então, olhando isso, olhando esse mercado, a Prática ela atua no Brasil inteiro. Nós temos uma capilaridade muito grande, que a gente traduz essa capilaridade nas nossas concessionárias e filiais. Perfeito. E a gente chama concessionária por quê? Porque a concessionária é o local onde você tem espaço de demonstração, espaço de teste, espaço de treinamento, você tem área de estoque de peças, você pode ir lá levar a sua equipe, ser treinado. Nós temos em 13 capitais espalhados pelo Brasil esse modelo de negócio. E essa proximidade faz com que a gente esteja muito perto dos nossos clientes. Estar perto dos clientes, levando essas soluções, é algo extremamente importante. E isso tanto para a formação do profissional na tecnologia, né, para transmitir a cultura da otimização da produção através da tecnologia, como também para o pós-venda, sem dúvida, para o acompanhamento, para a assessoria, não é isso?
Porque o processo, né, de um restaurante, o pós-venda também é um ponto extremamente crítico, né? Hotelaria, restaurante, buffet, né? Você imagina que ali o pessoal tem o equipamento não pode parar, não pode quebrar. Lógico. Então, o serviço de assistência técnica, você ter técnicos locais, você ter peças de reposição, é um ponto muito importante. Claro. E a prática, visando isso, né, nós temos hoje, conforme eu disse, mais de 13 espaços para esse tipo de ação. De atendimento. E, além disso, nós temos capilarizado 180 representantes. Nós vendemos diretamente para o nosso cliente, através dos representantes. Ajudam a fazer o projeto, a desenvolver o projeto? Então, o projeto, normalmente, a gente indica consultores especializados. Especializados que trabalham com nosso negócio é fabricar equipamento e dar a solução para o cliente. Perfeito. Milton, nessa longevidade da prática, inicialmente, e ainda hoje muita gente que talvez não esteja tão familiarizada, pensa ou pensava em prática como uma grande fabricante de fornos. Os fornos talvez tenham sido dos produtos aqueles que mais apareceram no primeiro momento da prática, mas hoje vocês não são só fornos, obviamente. Me fala um pouquinho dessas linhas e o que vocês têm de novidade, o que vocês estão em lançamento ou planejando, como é que está essa parte? Pergunta. O nosso portfólio é um portfólio extenso. Então nós temos, por exemplo, fornos combinados, né? Muito utilizados para gastronomia, operações de hotel, restaurante, a gastronomia em geral. Né? Forno combinado, resumidamente, é um forno inteligente que utiliza vapor e ar quente, de convecção, né, com convecção, para poder fazer os preparos do alimento. Fazer a cocção completa do alimento. Exatamente. Então, outro produto que é muito interessante são os speed ovens. São fornos de finalização. Esses fornos são os fornos que a prática faz a exportação para mais de 50 países. Os speed ovens têm a tecnologia de micro-ondas e ar impingido, ar quente, altíssima velocidade. Muito usado diretamente no ponto de venda também. Exatamente. No ponto de venda é um equipamento fácil de operar. Tem aquela rede OXXO, por exemplo, né? Que é uma expansão aqui no estado de São Paulo gigantesca. Ela compra de nós exatamente esse modelo de forno speed oven e finaliza alimentos prontos, como salgados fritos, assados, sanduíches, e você elimina o desperdício de ter a vitrine aquecida, porque todos os produtos são resfriados. Olha lá. Entendi. Então isso é uma grande vantagem. Os speed ovens, eles, por exemplo, um pastel de Belém, um pastel de nata, congelado, você deixa no ponto para o cliente comer, para consumo, em 40 segundos. Quer dizer, você não precisa ter aquelas estufas ou aquela... Quer dizer, você preserva o alimento por mais tempo porque ele está resfriado e na hora de servir, o speed oven dá conta do recado. Exatamente. Então, complementando aqui o nosso portfólio, né? Fornos combinados, speed ovens, nós temos também os ultracongeladores, que são equipamentos essenciais para o processo de preparação de alimentos. Os ultracongeladores, eles abaixam muito rapidamente a temperatura do alimento, ou resfriam ou congelam, mas eles fazem com que o alimento fique dentro da segurança de temperatura que o alimento precisa estar. Entre 6 graus positivos e 66 positivos, essa faixa de temperatura é a temperatura que mais prolifera bactérias. E o ultracongelador tira o alimento dessa faixa. E aí ele ajuda na preparação antecipada de alimentos. Perfeito. Um hotel, por exemplo, que necessita ter serviços de buffet, festas, ou próprio buffet de almoço, janta, né? Você consegue preparar com antecipação toda a sua oferta de alimentos. Assados, carnes, complementos e assim por diante. E essa otimização, ela garante, na produção, garante padrão de qualidade, garante menos desperdício, né? E uma redução do custo, uma redução do CMV do seu produto, não é isso? Não, sem dúvida. Tudo isso que você falou, agregado ao fato de você não ter disrupção na cadeia de fornecimento, porque você se prepara para atender aquela demanda. Né? Então, usar o sistema que eu falei, que é o cozinhar e resfriar ou congelar, é uma tecnologia que a gente ajuda na implantação
Claro. de restaurante, hotelaria. Claro. E complementando a nossa linha de produtos, né, nós temos toda a parte de panificação e confeitaria. Perfeito. E aí, para panificação e confeitaria, nós temos os fornos de convecção, fornos de lastro, fornos rotativos, máquinas como maceiras, batedeiras, modeladoras, laminadoras. Para pizzas também. Também para pizza, né? Tá. Maceiras. Certo. Nós temos fornos específicos para pizza. Tá. O Speed Oven, que eu não comentei, ele é um forno que não necessita sistema de exaustão. Entendi. Então você imagina que você pode utilizar um bar de um restaurante ou um bar de um hotel no térreo, onde você não tem como fazer o sistema de exaustão, você pode fazer uma pizza através do Speed Oven, você pode preparar sanduíches, caldos e uma série de produtos. Maravilha, é isso aí. Tecnologia a serviço da produção da cozinha. Exatamente. A tecnologia sempre usada para favorecer a operação. Exatamente. Milton, uma última pergunta que eu faço para todos que estão sentando aqui conversando com a gente, que para nós da Foresp é muito importante como um pilar estratégico mesmo da nossa atuação, que é a questão da sustentabilidade, né? Logicamente, seus equipamentos como tecnologia, eles já trazem sustentabilidade nessa otimização. Mas me fala um pouquinho como é que a prática enxerga isso, como é que a prática atua dentro desse... Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, né? Então, um dos pontos mais importantes no P&D nosso é desenvolver produtos com eficiência energética. Perfeito. Porque cada vez mais que você tem produtos com eficiência energética, você está conseguindo melhorar a sua pegada de carbono. Claro. Então, a prática, na hora que começa a desenvolver qualquer produto, ela já pensa nesse ponto. Perfeito. Como é que o nosso produto vai ser eficiente? Perfeito. E também os produtos nossos, a aplicação dele por si só é uma aplicação que traz benefício, porque você utiliza menos energia, você consome menos água, você gera menos calor para o ambiente. Claro. E você consegue também, por exemplo, fazer batata frita sem óleo. Sem óleo. Então você usa o forno combinado, né? Através desse processo de convecção, você faz uma batata que simula o processo de fritura por imersão. Exato. Então você também economiza no óleo, no descarte. E a saudabilidade também, né? Claro. Você consegue manter, usando o forno combinado, os produtos mais nutritivos, né? Você perde menos sais minerais, nutrientes no preparo do alimento. Perfeito. Né? É isso aí. Milton Machado, diretor comercial da Prática, a marca que você conhece e ainda vai ter um se já não tem, não é? Muito obrigado, Milton, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês pela audiência. A Vivax TV, nossa produtora de conteúdo, a gente aqui circulando, trazendo o que tem de melhor entre os profissionais e as empresas que estão aqui na Fispal atendendo o nosso setor. É isso aí. Voltamos com mais bate-papo daqui a pouco.